Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Papo do Senac. Hoje eu estou com a enfermeira Alcione Abreu, professora da Escola de Enfermagem da Unirio e coordenadora da Câmara Técnica Dermatologia e Feridas do Corém, Rio de Janeiro, e com a Jéssica Brunoni, que é doutoranda em Ciências Abertas e Dados de Pesquisa para Apoio à Inovação pela Unirio e instrutora do Senac RJ. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que é muito importante. A gente aqui na iniciativa, a gente está cada vez mais falando sobre isso, que é como criar essa oportunidade no mercado de saúde. E aí eu vou começar uma pergunta para vocês, assim, já começar já... Começar começando. Como que vocês veem a evolução dos cursos e treinamentos na área da saúde nesses últimos anos? Posso começar a falar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, enfim, contando um pouco da minha história, né, na enfermagem em geral e um pouco o que tem a ver com essa parte de cursos, inovação, empreendedorismo. Então, para vocês, né, da equipe de enfermagem em geral, dos profissionais da área de saúde, tem tudo a ver, né? Então, falar, né, de cursos, a gente teve um avanço muito grande, uma melhoria com a pandemia. Então, a gente eu percebo, né? Eu que estou desde, vamos pensar, em 2017, trabalhando com cursos na área da saúde, mas voltado esses cursos voltados para a área da enfermagem, né? A minha área de expertise é feridas e curativos. Então, eu percebi que houve uma virada de chave com a pandemia. Então, assim, onde as pessoas, acho que com a pandemia, os profissionais, quem estava querendo estudar, ficou em casa e repensou muito. E houve um avanço, né, na busca desses cursos. E a plataforma online, né, os cursos online, disponibilizou muito para que as pessoas conseguissem, dentro da própria casa, essa expansão do conhecimento. Porque antes os cursos presenciais acabavam limitando um pouco as pessoas, o acesso, localização, e aqui a gente fala muito do Rio de Janeiro, então a gente tem dificuldade do trânsito, dificuldade de mobilidade, e muitas vezes o próprio técnico de enfermagem, que é o nosso público, ele trabalha em muitos hospitais, então é muito difícil sair de um plantão para fazer algum curso. Então, com a pandemia, começaram até as questões das lives, enfim, eu fui uma das que também, eu fiz muitas lives, né? Então, eu que tinha vários cursos presenciais, consegui virar a chave e comecei a oferecer os cursos de plataforma online. Então, eu tinha um público praticamente do Rio de Janeiro, uma equipe de técnicos, enfermeiros da área de saúde. Aqui do Rio de Janeiro eu comecei a expandir para o Brasil inteiro. Então, eu acho que a procura, né, e inclusive as pessoas começaram a entender, né, que precisava avançar. Eu acho que mais tempo em casa também, as pessoas começaram a se conscientizar que precisavam virar a chave para esse novo mundo que a gente não sabia por que vinha, né? 2019, acho que virou 2019 para 2020, que veio a pandemia, eu acho que deu um estalo assim, e você começou a ver curso de tudo na internet, né? Como consertar um sapato, como não sei o que, enfim. Exato. Então, a gente viu uma expansão de muitas coisas online, né? E na área da saúde também, né? Então, hoje eu percebo que os cursos online tiveram um start muito grande com a pandemia, e as pessoas hoje não podem, né, reclamar que não tem muito acesso. Sim, eu acho que até pegando esse contexto que você traz da pandemia, os profissionais, eu acho que eles viram a necessidade de se aperfeiçoar. Porque antes de você sair, não era todo mundo que queria fazer um curso, uma capacitação, até mesmo uma pós-graduação. Não vou precisar, não vou trabalhar nisso. E de repente veio Covid, paciente grave, né? E não só para a enfermagem, fisioterapia, ter que lidar ali com pacientes mais intensivos, as pessoas pensaram, não, eu preciso
né, dessa informação. Né? E quando a gente fala de ciências de saúde, que evolui tanto, né? Que a gente, o que fazia, às vezes, há 50 anos atrás, hoje já faz de uma forma diferente. E também até para mudar de área, por exemplo. Tinha muitas pessoas que trabalhavam no ambiente hospitalar, começaram a lidar de frente com um paciente grave e viram assim, não era aquilo que eu quero. Eu não quero mais o ambiente de terapia intensiva, eu quero, né, outra área, eu quero trabalhar com obstetrícia, com uma área mais, né, ambulatorial, estética. Então a gente ouve uma expansão de outras áreas que não se existia, né? Então assim, eu percebo que a área, né, de emergência, urgência, terapia intensiva também cresceu porque não se sabia como lidar com o novo, né, que era o Covid. Eu que não sou da área de terapia intensiva, enfim, mas, por exemplo, na área das feridas, eu tive que aprender a lidar com uma lesão nova, que era a lesão do paciente acamado que começava a ter lesões, né, decorrentes de uma... Ele ficava pronado e tinha lesões decorrentes totalmente diferentes daquilo. A própria lesão por EPI, né? A gente foi descobrir uma forma de prevenir profissional de saúde que usava aquela máscara. Né? Isso, então lesões no próprio profissional que começou a usar um equipamento para se proteger, né? Durante o tratamento, né, o trabalho, ele começou a desenvolver uma lesão. Então, assim, né, isso foi até comigo também. Eu trabalhava com cursos presenciais, mas eu sempre, por exemplo, fazer esse link com rede social. Eu sempre tive, né, o meu Instagram, era um Instagram pessoal, onde eu divulgava os meus cursos presenciais ali, né, era uma forma que eu usava o meu Instagram para divulgação dos cursos, mas não era um Instagram onde eu divulgava conteúdo. Na pandemia, eu senti a necessidade de utilizar o meu Instagram como uma ferramenta de conteúdo. A divulgação. A divulgação que a gente conversou no outro episódio. Sim, porque apareceu as lesões Eu comecei a criar conteúdo para os profissionais, porque eu vi todo mundo começou a me questionar como que eu vou cuidar daquela lesão decorrente do paciente com Covid. Eu estou atendendo um paciente com Covid, estou usando máscara, estou tendo lesão. Qual é a evidência de usar esse produto? Então, começou a chover dúvidas. Inclusive, assim, eu, na época, estava lá na linha de frente, fui no Instagram da Alcione, saber o que eu fazia, o que eu poderia fazer para evitar e prevenir minhas lesões. Sim, então, assim, os meus posts, e eu comecei a estudar muito, porque eu ficava mais tempo em casa, né? Porque eu não saía para trabalhar, ficava trabalhando em casa. E aí eu comecei a produzir conteúdo voltado para informação para as pessoas que estavam na linha de frente. E comecei a estudar muito, enfim. E aí eu vi a necessidade, fazia lives. Na época não era nem para divulgar algum curso, era para informar, né? Então, assim, era voltada para pessoas que estavam lidando na linha de frente, como melhorar a movimentação do paciente, não sei o quê. E ali era uma forma também de ajudar, fiz live para melhorar a saúde mental do enfermeiro, então que não eram nem temas voltados diretamente com a minha vivência, mas que eu tinha necessidade, porque o que eu recebi de feedback eu não estou aguentando, eu não tô, né, enfim, era muito pesado. Então, assim, e aí tive um boom e minha rede social virou de cabeça para baixo e virou uma rede social profissional. Então, foi de 2020 para cá, virou uma rede social profissional voltada para conteúdo científico, né? Então, hoje, para cá, hoje eu virei, né, tendo essa necessidade de virar uma produtora de conteúdo na área de enfermagem dermatológica, que é feridas e curativos. Então, assim, hoje, as pessoas vão no meu Instagram buscar informação relacionada àquele curativo ou àquela evidência, enfim. Então, assim, fui toda por start do que aconteceu, né? E o que eu vi a necessidade de usar, né, a minha voz, né, frente à minha vivência, enfim, e tal, para alguma coisa para ajudar naquele momento. E hoje, realmente, e até hoje eu recebo, faz um post sobre o curativo X, eu preciso usar. Então, assim, acabou. Hoje eu recebo até ideias de conteúdo para poder fazer, porque a vivência de hospitalar ou de unidade básica de saúde virou aquilo.
e a maioria são técnicos de enfermagem que me pedem conteúdo. Ah, que legal, São né? o interesse do aperfeiçoamento, do aperfeiçoamento. É. E para fazer o último gancho, hoje, né, eu sou coordenadora de um projeto no Conselho Regional, que é um projeto chamado Capacita Corém, que é levar capacitação para os profissionais de enfermagem do Rio de Janeiro. E a gente tem alguns temas, né, que são eixos, né? Feridas e curativos, registro, saúde da mulher e obstetrícia, enfim. E quando eu faço trimestralmente, né, o levantamento do público, praticamente 70% é técnico de enfermagem que está praticamente indo buscar né, o conhecimento. E é presencial. Então, assim... É muito interesse, realmente. As pessoas querem muito. E elas precisam. E muitas vezes não é assim, um horário, é sábado, né? Então, assim, eles estão ali buscando, porque muitas vezes quando é acadêmico de enfermagem é porque ele precisa daquela hora complementar. Ele é complementar. E ele é técnico e ele quer... Ele sai do plantão e vai direto. Sai do plantão. Então, assim, é muito interessante e assim, a gente vê essa necessidade de... A saúde em si, todos estudam muito, mas a enfermagem é uma categoria que estuda muito. E dentro da categoria enfermagem, dos profissionais de enfermagem, o técnico de enfermagem, ele está sempre, assim, lotando os eventos. E, infelizmente, né, a gente tem, em relação ao nosso piso salarial, a enfermagem ainda ganha pouco frente a outros profissionais e o técnico menos ainda. Então, quando o conselho oferece um curso gratuito para aperfeiçoamento, uma capacitação de determinado tema, ele agarra com todas as forças para buscar esse conhecimento, porque ele sabe que é um benefício para o paciente, né? Que ele vai conseguir retornar aquilo para o paciente. E para ele vai ser uma coisa boa. Né? E nem sempre consegue ir aos congressos, porque o custo... Custa muito caro. É muito caro. Bom, vocês falaram um pouquinho já das barreiras, né, que pode ser o custo, ser presencial, mas vocês veem alguma outra barreira para os profissionais buscarem o aperfeiçoamento? Eu acho que a gente ainda tem muito a barreira da própria cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, trazendo o profissional ao nível técnico, né? Muitos não sabem que podem se especializar. Sim. Eles acham que para ali. Eles não sabem que pode se especializar na saúde da mulher, por exemplo, no centro cirúrgico, pensando em instrumentar. E um profissional de urgência e emergência, eles podem fazer um aperfeiçoamento, né, do que a gente fala da punção venosa, né, que é pegar a veia, enfim. Existem vários cursos dos quais eles podem se aperfeiçoar, mas eles acham que para ali, eles realmente não sabem. Então, acho que uma barreira que a gente tem é justamente divulgar essa informação. Falta de conhecimento, né? Exatamente. Pensando já no nível superior, a gente tem um pouco menos, porque muitas faculdades já oferecem, né, aquele programa ali de pós e tal, mas existem até pós que os próprios profissionais desconhecem. A gente estava conversando ali fora, tem coisas que os próprios profissionais não sabem que podem fazer, né, igual a prescrição que a gente estava conversando de manipulados e tal. Então, acho que a barreira é conhecer o mercado que a gente tem, o que a gente pode atuar, como a gente pode atuar e como a gente pode se aperfeiçoar. E eu acho também que as formas de aperfeiçoar... Agora, com vocês conversando, né? Você falou do seu Instagram, você falou que foi no Instagram dela buscar informação. É uma forma de aperfeiçoamento também, Sim, né? sim. Você pode estar num passatempo, digamos assim, né? Vamos colocar entre aspas. Você pode estar relaxando, mas você pode estar consumindo... Usar de forma inteligente o seu tempo, né? Exatamente. Exatamente. Bom, pensando aí que, né? A primeira coisa que a Alcione falou foi... A pandemia mudou, né? Antes era sempre 90%, 99% cursos online. A gente começou com lives, começou a digitalizar esses cursos. Tem algum formato ideal? Tipo, algum formato que os alunos preferem, que vocês enxergam que não? Tipo, a gente se focar em determinado tema no online vai dar certo, no presencial nem tanto, ou vice-versa. Vocês veem isso? Eu acho que depende muito da idade do público, né? Então, por exemplo, a enfermagem, ela tem a equipe técnica
de uma idade muito, né? Assim, a gente tem técnicos jovens, mas também tem técnicos mais com a idade mais avançada. Então, por exemplo, aquele técnico com uma idade acima de 50 anos, ele não consegue dominar tanto as redes sociais. Então, ele tem uma dificuldade, por exemplo, de acompanhar um conteúdo online, de ficar, por exemplo, sentado num computador, acompanhando, PDF, né? Um e-book. Ele vai preferir uma apostila. Ele vai preferir, então a gente ainda tem essas barreiras, ele não consegue entender, por exemplo, o curso está na plataforma do Senac, ele fica, ai meu Deus, essa plataforma. Aí você coloca assim, como que eu vou entrar? O acesso é por um ano. Mas eu posso assistir várias vezes? Ele tem uma dificuldade dessa língua, né, nova, recente, enfim, de quem está agora, por exemplo, com 20 anos, saca super rápido, né? Então, os técnicos agora, de 18, 19, né, que está terminando o ensino médio, que está fazendo o curso técnico, eles falam, Sônia, pelo amor de Deus, eu quero uma coisa na plataforma, né? Eu quero podcast, eu quero ficar sentado na sala de aula. Eu quero ficar sentado, eu quero realmente, a gente sabe que tem, então eles querem o quê? Algo muito mais com vídeos, algo muito mais rápido, com conhecimento rápido. Eles querem sair, por exemplo, tipo assim, eu acabei de falar com você, ele quer rapidinho acessar a plataforma na mesma hora. Já tá lá o conteúdo. Eles querem, por exemplo, fazer imersão em laboratório. Né? Já o técnico que tem uma idade mais avançada, ele, meu Deus, é boneco, não sei o quê, enfim, né? Manequim, não sei o quê, enfim, que a gente faz realmente com um aluno mais jovem, ele tem uma facilidade, ele adora, enfim. Ou a pessoa com um pouco mais de idade gosta o quê? De estar em contato com o paciente real, né? Enfim, tem essas dificuldades. Então, inclusive com o enfermeiro, com o profissional de nível superior, com a idade mais avançada. Sim. Então, quando você oferta um curso online, ele fala, mas eu queria que você tirasse minha dúvida. E aí você tem que marcar momentos virtuais, de forma presencial, online, porque ele quer ter o professor. Então, assim, ainda você tem que... Eu percebo que o mercado, ele está andando junto com as pessoas mais velhas de idade, elas ainda preferem um pouco mais presencial e tiveram que se adaptar. Personalizado. Personalizado. Tiveram que adaptar por conta da pandemia, mas elas não gostavam. Não gostavam, né? Então, muita gente comprou vários cursos, fizeram pós e nem concluíram, porque não tinham aquela perfil de sentar e assistir online, né? Tipo, gosta de ver, gosta do networking, gosta de falar com o professor, né? Gosta de tirar dúvida. Tem um colega ali, né? Que gosta de levantar no sábado para fazer o curso lá da pós-graduação. Assim, tem aluno de 18, 19 anos que está fazendo, né, um curso de técnico que fala, meu Deus do céu, eu posso assistir 5 aulas no momento que eu quiser. Eu poderia estar em casa, não vou pegar trânsito, não vou pegar ônibus lotado. Né? Ele vai pesar tudo isso. Só que você está muitas vezes tendo uma pessoa mais jovem que não sabe trabalhar também relacionamento interpessoal. Com certeza. E aí não sabe trabalhar em equipe, muitas vezes, né? Então, a gente se frustra quando recebe feedback negativo. Isso. Exato. Então, não sabe lidar, às vezes, com o paciente, que às vezes é aquele paciente que realmente a gente tem pacientes com várias necessidades, que realmente aquela pessoa que realmente está lidando 24 horas com o computador, realmente tá ali o computador. Não tem emoção. Não tem emoção. A própria humanização, né? Que Isso a gente aí. fala. E a gente sente essa humanização. Então, muitas vezes, a gente tem que realmente ter o limite, né? Até quando? Um pouco, você fala um modelo perfeito, né? O melhor modelo. Eu gosto muito de pensar no modelo misto. Isso aí. Porque, né, tem coisa que você consegue fazer online tranquilamente, o aluno vai preferir. Ele vai falar, poxa, eu vim até aqui, tudo poderia assistir online. Mas tem também a hora que a gente tem que entrar numa simulação realística, né? Vamos pensar que você quer um paciente, olhar o manequim. Então, dá pra também usar muito essa coisa do misto. Eu acho que a simulação realística ajuda muito nisso, né? Muito. Que parece que, para quem nunca, né? Para quem não conhece a simulação realística, para quem não viu, parece que é a situação real mesmo. Né? E você tem chance de errar. Você tem chance de errar. E você tá com um boneco lá. Eu acho muito legal. Eu confesso que a primeira vez que eu vi
Eu sempre falo. Me deu uma prisãozinha. Eu falo, aqui você tem chance de errar, então Melhor errar aqui agora. É muito bom. A gente tem que realmente ir assim, e a prática, né? Eu acho que o método tem que ser misto. E é assim que eu estou vivendo agora numa universidade, que eu lido com jovens, né? E misto, tem que ser misto. Né? E tem algumas aulas teóricas que não tem como também ser online. A gente precisa. E a gente tem várias formas de incluir esse aluno, né? Numa aula, com várias formas de incluí-los. Então, a gente faz... Eu sempre falo, cada dia é uma ginástica e você tem que trazer esse aluno para vivenciar de uma melhor forma, seja ele do técnico, seja ele da graduação. E eu tenho muitos alunos que já são técnicos, que estão buscando a graduação para complementar, enfim. Mas é uma forma de realmente acaba que cada vez a gente teve uma vivência muito de problemas até de saúde mental, né? Porque a pandemia nos limitou de conviver com outras pessoas e eu tenho alunos hoje que falam para mim, professora, eu não sei direito quem são os meus amigos da minha turma. Nossa. Então, são 4 anos de faculdade, eu só tive 1 ano de convivência. Mas sabe que eu aqui, não era de enfermagem, uma outra área, eu pedi uma indicação para uma profissional. Cara, tem alguém para indicar que está na sua turma? Eu não conheço ninguém. Falei, gente, né, um mês, ela estava, 3 meses, um semestre, não sei, na faculdade. E nisso, gente, quando a gente fez faculdade, você conhecia todo mundo. Sim. Gente mais velha, gente mais nova, a gente da sala, gente de outros cursos. Aí eu parei, eu falei, caraca, pior que tipo, 100% online, você não conhece as pessoas. Sim. Você não socializa. Você não socializa. E uma outra situação que eu falando nisso, né, vocês falaram, a pessoa de 18 anos não quer estar na sala de aula, né, não quer pegar um ônibus, pegar o carro, pegar metrô, pegar qualquer coisa para estar numa sala de aula sentar. Logo depois do isolamento, eu estava almoçando, eu acho que no restaurante, uma família atrás de mim. Tinha um adolescente conversando com os pais. E aí, que a conversa era justamente voltar presencialmente para a sala de aula. E o menino falava assim, mas eu acho um absurdo. Uma besteira eu voltar para lá. Para que eu vou ficar lá? Eu acho que, se eu não me engano, era um simulado que ele ia fazer. Eu vou para lá, ficar 2 horas para fazer simulado. Eu poderia fazer em casa. Então, assim, a perda de tempo, né? Tipo, a perda de tempo de eu sair de casa para sentar lá, que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, isso era super normal. Super normal. Como você vai falar, tipo, tudo bem, vou perder meu sábado para fazer no simulado. Mas era normal. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Outra opção. E eu confesso que ainda não entendo como faz prova em casa, tá? E assim, mas você vê que tem várias empresas que trabalham com rede social, enfim, que voltaram assim, que despediram vários profissionais por conta de trabalhar em home office, né? Que realmente entenderam que precisa ter relações interpessoais. Que a empresa, mesmo sendo uma empresa que é uma empresa que divulga, que vive em relação à tecnologia, entendeu a importância de trabalhar não 100% online, não é 100%. Então, a necessidade de ter pessoas trabalhando presencial. Que mesmo cada um tendo o seu trabalho, é importante você vir trabalhar, socializar. Eu acho. Pelo sucesso da empresa, né? Então... Equipe. Gente, é tão mais gostoso você sair de casa, se trocar... Eu acho, pelo menos. Gosto também. Conversar com outras pessoas, sai um pouco daquilo. Rotina, né? E tem gente que não consegue... Não, na saúde em si, a gente realmente não tem como trabalhar em casa, dependendo da sua área, né? Enfim, mas, por exemplo, o enfermeiro trabalha no hospital, enfim, né? Mas, por exemplo, as atividades, por exemplo, de outras áreas, marketing, enfim, que as pessoas pegam um job, enfim, né? Que aí entrega aquele trabalho... Se você não tiver realmente aquela rotina certa, né? De acordar, porque senão a rotina da sua casa te engole. Seu filho, seu cachorro, deprimido. Né? Você fica de pijama. Isso. E aí, pra mim, a pandemia me deixou muito mal. Eu não conseguia ter a mesma disponibilidade de trabalhar como eu trabalho
no ambiente que eu saio da minha casa para trabalhar na faculdade, né, na Unirio. Eu sou coordenadora, professora, enfim, mesmo tendo algumas aulas online ainda, por exemplo, a pós-graduação, a gente tem algumas aulas online, algumas presenciais, onde a gente tem esse método. Mas eu rendo muito mais estando de forma presencial. Outras pessoas falam para mim que não, que acham que tem que viver 100% online. Eu acho um total absurdo, porque eu acho que as relações... A vida é real. A vida é real. A gente é real. precisa, né? Exato. Inclusive, não dá para formar um aluno num curso técnico de enfermagem, onde ele vai precisar realizar procedimentos 100% real. Tipo, aferição de PA online. Não existe uma simulação online, sendo que ele tenha que vir. Tem que fazer o procedimento. Físico, sentir, né? né? Sentir ali o pulso, Né? Então, assim, não Sim, dá né? pra... por exemplo, pegue uma laranja Eu juro e que eu não fiquei sei o pensando na quê. pandemia, como que Você isso? entendeu? O pessoal de enfermagem, medicina, Não vai dá, ter anatomia. né? Então, assim... Não tem. Tem como. Fazer um curativo, né? Assim, Você sozinho tem em até casa. que cheirar o curativo Sim, mesmo. né? Sentir o odor da lesão. Porque Não o tem que como. você faz num laboratório, com você supervisionando. Você Sim. precisa estar com o professor. Sim. Não é você em casa vendo uma aula, um slide. Isso. Você tem que ter um tutor ali com você. A área de saúde, ela necessita disso aqui, de cuidado, de troca. Eu acho. E vocês acham que tem alguma temática que vocês acham que precisa mais desse aperfeiçoamento, pensando na atenção primária, secundária, terciária? Você acha que tem algum aperfeiçoamento específico, que tenha mais necessidade? Fala. Olha, eu acho que hoje a gente tem muito foco na atenção terciária. Acho que como aqui no Brasil a gente ainda, infelizmente, ainda tem muita cultura, né, da saúde curativa, na saúde que é ausência de doença, que na verdade não é. Então a gente ainda foca muito no aperfeiçoamento hospitalar. Na cabeça das pessoas ainda, o profissional de saúde, ele se formou para trabalhar no hospital. Isso aí. E não, né? Saúde vai muito além da ausência de doença. Exato. Então, eu acho que falta um pouco de mercado para a pessoa que promove a saúde, né? Então, até quando a gente fala, por exemplo, da área de feridas, que a gente tem muito curativo, mas não é só, às vezes, tratar uma lesão. Às vezes, o que você traz, por exemplo, do cuidado com a pele, do prevenir, né? Então, acho que a gente podia focar mais, quanto educação, na área que não seja só hospitalar. Né? O profissional de saúde vai muito além disso. Eu percebo muito, né, a nossa formação, né, inclusive a gente está trazendo a nossa visão mais da área da enfermagem, muito voltada mesmo, né, para a atenção que é a terciária, emergência, urgência, CTI, todo mundo sai pensando naquilo. Você vê o técnico de enfermagem pensando em trabalhar em hospital, o enfermeiro para trabalhar em hospital, se especializando naquilo, né? E com aquela cabeça. E aí, que é aquele efeito manada, tá todo mundo fazendo aquilo ali. E a gente realmente vê poucas pessoas repensando, né? Entendendo que tem outras áreas, né? Inclusive, que seriam as áreas, né? Que hoje a gente tem, por exemplo, o empreendedorismo, que outras áreas onde o enfermeiro, ele tem a equipe de enfermagem, né? O enfermeiro, ele é autônomo, mas tem a equipe de enfermagem que trabalha junto com ele, né? Sim. Então, o enfermeiro hoje, ele pode ter sua própria empresa e ter o técnico junto com ele, trabalhando, até sendo sócio junto com ele, né? Por que não? O técnico fazendo uma especialização de nível técnico para estética. Imagina, eu fazendo um consultório, eu tenho um consultório de estética. Uma equipe inteira de enfermagem, né? Em que você não está trabalhando ali só em hospital. Você está trabalhando, poxa, com beleza, né? Isso. Com estética, com autoestima. E aí, com felicidade. Obstetrícia, enfermagem dermatológica e feridas, Sim. a estética. Amamentação. Então, a gente furinho de orelha. Furinho de orelha. Tem áreas que o enfermeiro e o técnico junto podem andar junto, né? Porque o enfermeiro trabalha com o técnico de enfermagem. Sim. Eles podem evoluir, assim, de uma forma muito grande. O técnico se especializando junto, o enfermeiro, né, para ter um consultório de amamentação, ele vai se especializar em enfermagem obstétrica, e o técnico tem a especialização de nível técnico, que é muito importante. Sim. E deve fazer. Que eu vejo que o técnico não sabe que pode fazer e não faz porque não sabe que pode, né? Exatamente. E eu acho que é importante
lapidar essa veia empreendedora da equipe de enfermagem, como a gente vê nas outras equipes de saúde. Com certeza. Com o médico, com o fisioterapeuta, nutricionista, que já sai da faculdade entendendo que ele pode ter seu consultório, que ele pode cobrar pela consulta. É super importante a gente trabalhar essa valorização que falta, né? A gente vê que a gente tem muitos enfermeiros, técnicos, auxiliares que se sentem desvalorizados, mas uma desvalorização por conta financeira. Mas eles também não sabem o que eles podem fazer. Né? Então, é muito importante conhecer... Ter essa autonomia, né? Conhecer, por exemplo, eu vou trabalhar com feridos. O que eu posso fazer dentro da atuação na área? Qual é a resolução, né? Sim. Conhecer o código de ética. Então, assim, eu vejo que o enfermeiro, o técnico e o auxiliar só conhecem o código de ética quando sofre alguma penalidade. E aí ele fala, meu Deus, porque quando a penalidade, por exemplo, técnico de enfermagem sofre uma denúncia, o enfermeiro vai junto, porque o enfermeiro ele é responsável pelo técnico e pelo auxiliar. Então, o técnico ele não vai sozinho, né? Então, às vezes vai o técnico, o enfermeiro e o RT, que é o responsável técnico pela unidade geral. Então, assim, o enfermeiro tem que saber isso também, né? Então, que ele é responsável pelo técnico. Ele precisa estar sempre trabalhando de mão dadas, né? Então, assim, nós somos uma equipe. Então, eu quero que eu vou oferecer capacitação para o meu técnico, eu vou liberar meu técnico para fazer aquela capacitação, que ele tem uma necessidade, que ele precisa. Se eu trabalho numa área de atenção básica e eu recebo muitos pacientes com feridas, os dois precisam se capacitar juntos. Para isso, com certeza. Né? Então, é muito importante, porque a gente sabe que os enfermeiros gostam, os enfermeiros, quando eu falo equipe de enfermagem, gostam muito do que fazem, mas precisam entender que o que a gente faz precisa ser muito valorizado pela sociedade. A gente realmente não é somente, né? Eu sempre falo, minha mãe me pergunta o que a enfermeira e o técnico faz, minha mãe tem que saber, porque minha mãe tem uma filha em casa que é da área de saúde de enfermeira, né? Então, você precisa passar, olha, eu estudei o técnico 2 anos, curso técnico, eu faço isso. O enfermeiro é a mesma coisa, eu me especializei, não é só chegar lá, trocar o curativo, eu faço consulta de enfermagem, eu apoio o enfermeiro. Então, é isso que a gente precisa passar, a valorização social. Sim. Não é só ofertar conforto, né? Que a maioria das pessoas que quando eu pergunto o que o técnico de enfermagem faz, é só banho e conforto. E é muito além. Muito além. Mas vocês acham que isso mudou? Eu, pelo menos, eu não sei se é que porque eu estou inserida num contexto que eu estou conhecendo muito mais a enfermagem e o técnico de enfermagem, mas eu estou percebendo, eu acho que é um pouco, eu estou um pouco enviesada, mas eu vejo já uma diferença assim, da enfermagem de hoje com há 5 anos atrás. Vocês acham que tem essa diferença, né? Vocês que estão vivendo um mundo um pouco diferente do meu, que não é tão diferente, mas vocês acham que tem essa diferença dessa visão ou não? As pessoas estão enxergando o enfermeiro como aquela pessoa que está lá no hospital para me auxiliar, caso eu tenha algum problema, ou não, assim, não. Porque vocês falaram de muitas vertentes aí, né? Não, eu acho que sim, que a gente está tendo esse movimento maior, mas justamente por toda fala, né? Até que a Alcione trouxe desse empreendedorismo e dessa autonomia, traz também empoderamento da profissão. Então, a gente já tem a categoria da enfermagem, não ele como um todo, mas se colocando de uma forma diferente, se colocando como realmente ali eu gosto muito de usar essa expressão, né? O cientista do cuidar. O cuidado é nosso. É meu e ninguém tira. Então, é muito legal ver a categoria realmente abraçando a autonomia e se empoderando mesmo. E aí, isso vem com o quê? Com o conhecimento. Né? Por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla do buscar, o se aperfeiçoar, o se capacitar, porque você só se empodera também, né? Como profissional, se você tiver esse conhecimento, né? E eu sinto que teve esse movimento maior, realmente, nos últimos anos, até porque, voltando um pouco até na rede social,
como a gente teve esse aumento, né, essa aceleração, né, da rede, é mais fácil, talvez para mim, um enfermeiro de uma cidade pequena, olhar na mídia social uma enfermeira como a Alcione e falar, caramba, eu quero ser assim também, como ela fez e tudo mais. E aí vem um outro enfermeiro e fala, caramba, poxa, olha que legal que ele faz, como ele se porta, como é a postura, como ele fala. Então fica também mais fácil de você conhecer e se inspirar no outro, né? Realmente, assim, hoje está mais fácil você ter, assim, exemplos dentro da sua categoria, né, profissional, para você se espelhar. Coisas, assim, que antes eram as pessoas que eu lia nos livros, né, tipo, as autoras que eu escrevia a minha dissertação de mestrado, enfim, eu não chegava perto, não sabia nem quem era, só tinha lá o nome da pessoa que eu citação, né? E eu ficava, gente, eu queria conhecer, e eu não tinha nem noção se ela era jovem, se ela, né? Não tinha essa imagem. Hoje em dia a gente conhece as pessoas, a gente consegue mais, e tem outras redes também, como o LinkedIn, por exemplo, uma outra rede também, que a gente se aproxima muito mais de outras pessoas, enfim. Mas, assim, eu percebo que e eu participei de toda essa luta por conta que a gente está vivendo desde a pandemia. A gente teve um olhar da sociedade muito maior por conta do cuidado, porque quem estava na linha de frente, e nós somos 80%, a equipe de enfermagem é 80% do SUS, né? Então, olha como nós somos importantes. Só que a gente também foi o que mais morreu na pandemia. Só que o que acontece? E a gente nós recebemos palmas no Jornal Nacional, não sei o quê, enfim e tal. E a gente teve, a gente não tem uma aprovação de um piso, o enfermeiro não tem um piso. Então, qualquer lugar do país, o auxiliar recebe o que quiser, o que a instituição paga, o empregador paga. Né? Não tem um mínimo que ele possa receber, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. E aí, sempre tiveram vários projetos de lei e sempre ficava preso a nível tanto federal, enfim, nunca tinha andamento. E com a pandemia, com a mídia inteira olhando para o profissional de enfermagem, esse projeto andou, enfim. E por eu trabalhar no Conselho Regional, por eu estar como conselheira, a gente participava de todas as etapas, né? Aprovação do deputado federal, aprovação no Senado, todo aquele trâmite. E aí, quando eu ouvia as falas das pessoas que nos representam, era sempre uma fala desvinculada de ciência. Entendeu? Então, assim, era porque eles são um retrato da sociedade. Sim. Então, muitos tiveram pais que foram cuidados por nós. E a maioria falava, porque a enfermagem velava o sono, que a enfermagem... Então, assim, era trabalho algo... por amor. Você entendeu? Então, era aquela coisa desvinculada de ciência, desvinculada de 2 anos de estudo ali para se capacitar. Então, assim, era uma coisa assim de anjo, de heróis, enfim. E eu sempre falo, anjo e heróis não precisa comer, beber, dormir, receber um salário, né? E aí, eu sempre brinco com isso. Não recebe boletos. Não se recebe boletos, né? E é isso, né? Enfim, então aquele olhar realmente de compaixão. Não de falar, pô, eles merecem, porque, sabe? Além de fazerem isso, eles estudaram, eles são ciência, tem 2 anos. O enfermeiro, além disso, tem enfermeiro doutor, não sei o quê, enfim, etc. E aí, até hoje, a gente está com essa enrolação, né? Volta e volta para cá e volta para lá, com vários problemas por conta de a gente não ser... Quem está lá para assinar não reconhece. Entendeu? O todo da categoria. O todo da categoria. Assim como outras categorias da área de saúde, todo mundo sabe realmente o que faz. Porque o médico vai prescrever a medicação, o fisioterapeuta vai fazer a parte respiratória, a reabilitação. E a área da saúde, de enfermeiros em geral, é o cuidado. E muitas vezes o cuidado para a cabeça de fora se confunde com compaixão, que é algo que a gente traz da nossa raiz social antiga, né? Que é a de Florence, que é a mãe da enfermagem, que era uma coisa de doação, enfim. Então, isso é muito difícil entender.
E a gente vê realmente isso ainda também dos próprios profissionais de enfermagem, essa coisa de aceitar muitas vezes receber talvez um salário muito baixo, porque entende que tem que receber pouco. Então, essas coisas de enfermagem por amor, eu sou anjo na enfermagem, coisas que a gente não vê em outras categorias profissionais, porque eles entendem que, poxa, 2 anos pagando curso técnico de enfermagem, olha quanto que eu investi. Sim. Além disso, eu fiz curso da Alcione, fiz lá um curso no Senac, e mais não sei o quê, fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha quanto eu gastei. Seu conhecimento, Tempo, né? tempo é dinheiro. O enfermeiro ele precisa entender o técnico, ou qualquer outro profissional tem que entender tempo. Então, ninguém te devolve o tempo que você perdeu, né, da sua vida, ficando, às vezes... Eu falo com meus alunos da enfermagem, tem aluno que sai de casa 3h30 da manhã para estar na faculdade. E aí, para depois se formar, para chegar, fazer uma consulta e não sei o quê, e não cobrar. Porque entende que enfermagem por amor tem vergonha de cobrar. Não pode. Não pode. Entendeu? O técnico... Porque os outros profissionais de saúde não têm vergonha de cobrar. Não tem que cobrar. Não tem vergonha. Eu ia até perguntar, a gente está chegando no final, a gente ia para a minha última pergunta. Ver qual que é, tipo, o que vocês acham com a enfermagem do futuro e quais as dificuldades? Vocês falaram um pouquinho, tem algumas dificuldades. Eu acho que assim, as dificuldades é trabalhar realmente, a gente está começando isso aos poucos, né? Trabalhar a valorização primeiro. Eu acho que valorização não é só salarial. Sim. Né? Acho que a valorização é eu me valorizo sabendo o que eu posso fazer, autonomia, né? Então, assim, olha, eu posso ter meu consultório, eu posso. O salário pode ser um valor X, mas eu decido se eu posso ganhar mais ou menos. É isso. Você entendeu? Tem que existir um piso, sim, mas eu que vou decidir se eu quero ganhar o que está escrito ali ou mais, né? Eu não posso ganhar menos. Mas a valorização é quando a sociedade entende que eu não sou um herói, que eu preciso ter um local de descanso, que eu preciso receber o que é digno, né? Que eu tenho direito realmente de ter um local, uma carga horária de trabalho, né? Enfim. Não posso ter uma sobrecarga. Eu não preciso trabalhar em 3 locais. Tem enfermeiro técnico, tem técnico de enfermagem que trabalha em 3 lugares para conseguir receber um valor para conseguir pagar as contas, né? Ainda mais que a gente também está falando de uma profissão com predominância feminina. Isso aí. Então, é uma mulher que às vezes tem quadrupla jornada. 3 chega em casa, né? Mãe, e é isso, rimas de família. Jéssica, aqui no Rio, a gente fez o perfil da enfermagem, nós somos mulheres, né? O perfil da enfermagem, né? Da equipe de enfermagem negra, né? E renda da família. Então, a gente, né? Então, assim, é importante dizer. Então, a gente sofre preconceito por ser mulher, por ser negra e sozinha. E às vezes né? por ser enfermeira também, né? Sim. De outras categorias, enfim. Então, assim, é importante destacar que a enfermagem, ela precisa realmente de se sentir, primeiro, ela se sentir valorizada. A valorização começa com a gente. A aprovação do piso é importante, mas eu não posso ficar esperando o piso. Né? Então, a gente precisa ter esses meios de buscar outras saídas. E hoje eu sempre falo que o empreendedorismo é uma das saídas. Você empreender, eu sempre falo, não abandone seu trabalho para empreender, porque existem várias pessoas que falam, eu abandonei meu emprego e agora estou empreendendo, estou ganhando X, estou feliz. Mentira. Né? E aí, coitado, às vezes a pessoa sai do emprego e não consegue pagar as contas, porque para empreender, gente, as pessoas acham que é muito fácil. É muito difícil. É um tempo. É um tempo. É até uma amadurecimento, porque a gente também não tem isso na nossa formação. Isso aí. Né? Então, assim, às vezes, para saber, como eu falando, né, das barreiras também, saber precificar já é uma dificuldade enorme. Né? Então, por conta da enfermagem por amor. Por conta da enfermagem por amor. Então, assim, empreender também é uma jornada, né? Uma trilha que você vai amadurecendo dentro do seu negócio. E é muita tentativa e erro também, né? Que é assumir risco. Então, com cautela. Assim. Então, esse é um grande desafio, né? Que eu falo. Mas, assim, e o que você quer para a sua vida? Eu acho que a gente tem que o profissional ele precisa saber aonde ele quer chegar.
né? Qual é a sua meta? Sim. Né? Eu acho que eu vejo muito profissional, nível técnico e enfermeiro, não sabendo. Só tá ali, né? Só tá ali, surfando na onda, né? Então, saber fui pra... qual o seu propósito ali dentro, né? Não sabe, não pensa no... Qual é? Então, Sim. vou terminar o técnico... A próxima etapa. Vou terminar o técnico e aí? E aí? E só para complementar um pouco isso do futuro e das barreiras, assim, lembrar que para você chegar, né, num profissional, que é o que a gente quer para nossa categoria, que seja autônomo, que seja empreendedor, que seja exemplo, que seja inspiração, tem que estar associado ao conhecimento. Não vai chegar lá se você não tiver, não adianta. Porque é uma profissão, justamente, que a gente está falando, que está deixando a compaixão, não que você não vá trabalhar com amor, mas não por amor, e vai trabalhar com ciência, vai trabalhar com postura, vai trabalhar com profissionalismo, vai trabalhar com ética. Então, assim, e isso tudo você tem que estudar e desenvolver, né? São competências. Então, não dá para você querer também ser um profissional empoderado dentro da sua profissão se você não tiver esse conhecimento prévio. Isso, e assim, leva tempo. É uma construção. Né? Eu sempre falo, assim, não abandone o que você vive hoje, que você ainda tem, para querer empreender. Né? Eu vejo muito técnico e o enfermeiro querendo empreender do zero. Né? É uma construção. Né? Então, você tem que adaptar o seu futuro empreendedor com o que você tem hoje e começar a estudar. Né? Então, tem vários cursos para te ajudar a dar esses primeiros passos, mas é importante saber aonde você quer chegar. Onde você quer, onde você quer empreender. Isso, e estabelecer metas, né? Daqui a 4 anos eu quero estar aonde? X. Sim. Né? Então, eu acho que isso para todos os profissionais todos os profissionais. Nossa vida, não, né? Da nossa vida. Né? Eu acho que não só enfermagem, mas eu acho que eu entendo o lado de vocês, porque tem muita gente também que entra no técnico, entra na enfermagem. Entrei, preciso aprender alguma coisa, né? Preciso trabalhar. Qual que é a forma que eu vou... Vai ser mais fácil eu entrar no mercado. Eu vejo muitos jovens entrando para o curso técnico sem nenhuma noção. Eu gosto né? de série de médico e vou. Então, esquece tudo que você viu na série. Sim, né? Ou então porque a minha avó estava doente, aí eu fui pro hospital, eu estava no hospital acompanhando, e aí vem com enfermagem por amor, já vem com essa ideia. Né? Enfermagem por amor. Então, você tem que começar a desconstruir lá no técnico, e aí eu venho desconstruindo também lá na graduação. É uma desconstrução, enfermagem com amor, com ciência, né? Com ciência, muita ciência, porque a nossa diferença é a ciência. A gente tem diagnósticos, a gente tem ciência tanta do coisa. cuidado, Ciência do cuidado. Exato. Eu quero ser conhecida, porque eu sempre falo, banho no leito, sim, por que não? Tem paciente que a gente prescreve não dar banho no leito, porque muitas vezes o banho vai, por exemplo, levar o paciente a óbito. Por exemplo, troca de fralda. Quando eu troco a fralda do paciente, estou avaliando uma dermatite dissociada incontinência. Você tem muita ciência. Então, eu não tenho vergonha de trocar a fralda do paciente. Pelo contrário, só que eu troco fralda com ciência. Isso aí. É isso que o técnico de enfermagem, eu não estou só trocando a fralda. Quando administra uma medicação. Isso é muito importante. Isso, né? Saber o que está fazendo, levando muita ética, que eu acho assim, que é a parte central nossa, é ciência, ética, né? Que é preciso muito levar em consideração. E outra coisa, e as pessoas acham que ninguém denuncia e as coisas acontecem. E assim, medicação, os erros de medicação, tudo isso aparece. E eu sempre falo que a área da saúde, tanto a medicina, qualquer área, fisioterapia, nutrição, e a enfermagem, o que acontece? Quando acontece um erro, a ponta que sempre sofre, que é o paciente. Por quê? Você está administrando uma medicação ou fazendo algum exercício que vai levar dano ao final, ao paciente. E as pessoas ficam com medo de andar de avião. Falei, gente, para andar de avião, eles fazem tantos testes, tanta checagem antes do avião decolar, porque se o avião decolar, morre o piloto. Todo mundo. Não, isso aqui, ele arca com o risco e a vida dele. Na enfermagem, na fisioterapia, se você fisioterapeuta, se ele passa, por exemplo, um exercício que vai causar um dano
para a saúde, O paciente pode ficar até sem andar. sem andar. Mas quem vai ficar sem andar é o paciente, não o fisioterapeuta. A enfermagem é a mesma coisa. Se, por exemplo, eu não verifico se o paciente tem uma alergia a uma medicação, eu administro uma dosagem errada, o paciente vai a óbito, só o paciente que vai a óbito. Eu não tô, eu tenho um risco só do meu conselho, mas eu não vou morrer junto com o paciente, né? O dano não é meu. Então, a gente acaba levando muitas vezes a nossa profissão muito no oba-oba, né? Sem realmente pensar. E eu fico... É muito importante a ética, saber o que você está fazendo, levar a ciência, saber que realmente aquela medicação, quando tem... Hoje, agora, a gente tem mais de 9 checagens para saber se é o paciente certo, medicação certa. Validade, tudo. Tudo. E ainda acontece os erros. Sim. Né? Imagina. Então, é muito importante. Não é uma profissão que a gente... Não é fácil. Para você... Nem um pouco. Nem simples para você aceitar ser anjo. Exatamente. E herói. É uma missão. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Nossa, nem passou tão rápido, né? A gente fala de enfermagem. Tem horas assim, vai ficar passando assim, não, até que eu que não sou, me diverti bastante. Que bom. Daqui a pouco vai se apaixonar também. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado. E temos mais... Aguardem os próximos. Tchau.